Don Alcides es licenciado en Geografía. Él tiene una maestría en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Federal de Bahía y es doctor en Geografía por la Universidad Santiago Compostela. Actualmente es profesor del Departamento de Geografía y del programa Postgraduación en Geografía del Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Bahía. Es líder del grupo de investigación Territorio, Propiedad Intelectual y Patrimonio y nos va a compartir su experiencia en Brasil. Em Brasil, as indicações geográficas, vou começar por a regulação. Temos lá a primeira lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que é a lei de propriedade intelectual, onde em los artículos 177 e 178 vão definir as modalidades de indicações geográficas em Brasil. Em Brasil, temos duas modalidades, que são as indicações de procedência e as denominações de origem. Me parece que é distinto a indicação de procedência, pero é muito parecido com as indicações geográficas protegidas, não? Então, vou passar em seguida a definição, porque só há uma mudança, câmbio em la nomenclatura da indicação de procedência. E temos atualmente a Portaria 04, de 12 de janeiro de 2022, que é uma portaria para orientar as solicitações e petições de indicações geográficas ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o organismo responsável pelos registros das indicações geográficas em Brasília. Então, temos duas definições, a indicação de procedência e a denominação de origem. Então, se considera indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se ha dado a conhecer como centro de produção, elaboração, extração de determinado produto ou prestação de determinado serviço. E as denominações de origem também é nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que designa produto ou serviço cujas qualidades características se devem exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos. Então, me parece que as definições são muito semelhantes às que existem em Costa Rica, em Argentina, em Colômbia, em México também. Não? Só há câmbio em la nomenclatura da indicação de procedência. Então, a indicação de procedência é trabalhada com a notoriedade, a fama, como esse território conseguiu, né, adquirir este conhecimento, não? E as denominações de origem também esta notoriedade, pero esta notoriedade tem que estar relacionada com os aspectos do meio geográfico, onde os fatores naturais e humanos definem a indicação geográfica. Então, o que precisamos entender é que a denominação de origem necessita que expliquemos, né, qual é o nexo causal entre os aspectos naturais e os aspectos humanos. Não? A estrutura de uma indicação geográfica. Quem pode solicitar o registro de uma indicação geográfica em Brasil? As instituições representativas de los produtores. Então, produtor solamente não pode solicitar registro de uma indicação geográfica. É uma instituição, uma associação de produtores, uma cooperativa, sindicato, uma associação, centrais, consórcios de produtores, uma instituição coletiva representativa de los produtores. E em essa estrutura há o Conselho Regulador, que é o órgão que representa institucionalmente a indicação geográfica, coordena, orienta e supervisa
a produção, elaboração, comercialização e distribuição de produtos que utilizarão a marca da região produtora, emite e controla os certificados de origem, emite os selos de garantias e código de barras, organiza o plano de publicidade e vigila o mercado nacional e internacional, evitando e perseguindo as falsificações. Em essa estrutura também temos, que chamamos aqui, livro de especificações técnicas, pero é o pliego de condições, que é um conjunto de normas, tangíveis e intangíveis, estabelecidas em todos os processos do sistema produtivo. E temos que ter um território demarcado, cartograficamente referenciado, onde se estabelece o fator generador da indicação geográfica. Então, são essas três estruturas que representam uma indicação geográfica em Brasil. Não? Cada indicação geográfica tem um selo de identificação de sua região de origem. Né? Aqui temos Mossoró, que é uma região produtora de melão, Las Olhas de Goiabeira, El Queso Serrano, Salinas, que é produtora de cachaça, La Artesania de Divina Pastora, né? La Cajuína, que é uma bebida do estado de Piauí, El Guaraná de Maués, Los Dulces de Gramado, e temos já uma indicação geográfica em uma terra indígena que se chama Terra Indígena Andira Amaral, que fica entre os estados de Amazônia e do estado de Pará, ao norte do Brasil. Este ano, o NPI ha estabelecido novos selos para identificação das denominações de origem e indicação de procedência, pero se pode utilizar esses novos selos que unifica algo muito parecido com o que há na Europa e pode também utilizar os selos próprios, não como me parece que é apresentado o companheiro de Argentina também. Em Brasil, atualmente, temos 103 indicações geográficas, 71 em la modalidade de indicação de procedência e 32 em la modalidade de denominação de origem. Não? E temos 9 indicações geográficas estrangeiras registradas em LNPI de Brasil, que é a denominação de origem região dos vinhos verdes de Portugal, Cognac de França, Franciacorta de Itália, San Daniele de Itália, Napa Valley dos Estados Unidos, Champagne de França, Roquefort também de Espanha e a tequila também, né, da mexicana. Atualmente, temos uma diversidade enorme de indicações geográficas e uma distribuição também muito peculiar, na grande concentração dessas indicações geográficas em la região sul do Brasil, em los estados principalmente de Rio Grande do Sul, em la região sudeste do Brasil, concentrada principalmente em el estado de Minas Gerais. La região nordeste temos 21% de las IGs, e la região centro-oeste com 7%, e la região norte com 12% destas indicações geográficas. Então, observando o mapa do Brasil, em la parte sudeste e sul do Brasil, temos praticamente 70%, 65%, 70% das indicações geográficas em Brasil. Em la região nordeste, temos em torno de 14 indicações geográficas. Então, isso está uma distribuição muito variada. Não? Essas indicações estão concentradas nos estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, mas ela está praticamente presente em todos os estados do Brasil. Se classifica em agroalimentares, como arroz, galhetas, cacau, camarões, carne de reis, dulces, miel, propoleu, queijos, guaiaba, uvas, mango, cacau, plátano, melão, pinha, guaraná, fresa,
E bebidas também, café e cachaça, artesania também, cerâmica, né? Produção mineral também, mármore, metais preciosos, roupa, aí sapatos e cueros, e uma apenas de serviço, que é uma indicação geográfica de tecnologia de la informação. Abarca a proteção de grandes produtores, como a denominação de origem de Cerrado Mineiro, que produz café, e os pequenos produtores, como a indicação geográfica de canastra de queijos artesanais de Minas Gerais, e os doces de la indicação de procedência de Pelotas, em Rio Grande do Sul. Estão maioritariamente presentes em el interior do país, como as indicações geográficas Capim Dourado, cachaça de Salinas, carne de Pampa do Sul, gaúcho, entre outros, pero também estão presentes em las cidades, como as indicações de procedência Puerto Digital, as olhas de Acília de Goiabeiras, que estão em las cidades de Recife e de Vitória do Espírito Santo, respectivamente. Variam muito em extensão territorial, garantiza a proteção de um território que pode ser um pequeno bairro, como é o caso da indicação geográfica de Porto Digital, como também uma grande região, como é o caso da indicação de procedências uvas e mangas do Vale de Submédio de São Francisco, que cobre uma extensão territorial de 125 mil quilômetros quadrados, incluindo municípios de 2 estados de Brasil, né? Pernambuco e Bahia. Está em la região nordeste de Brasil. Temos uma rede de apoio grande e forte. Isto vai variar de cada estado do Brasil, pero o Instituto Nacional de la Propriedade Industrial está sempre estimulando a criação e o debate sobre as indicações geográficas, o Ministério de Agricultura, Ganaderia e Alimentação, a Empresa Brasileira de Investigação Agropecuária, as universidades e institutos tecnológicos federais e estatais, o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Mediana Empresa, o SEBRAE, e diversas secretarias de Estado de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, dentre outros também. Não? Isto, como eu disse, vai variar de estados para estado. Temos, sim, 5 minutos. Vale. Temos também na estrutura a formação de fóruns de indicações geográficas. Temos fóruns já em los estados de Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, que são organismos que reúnem diversas instituições federais, estatais, com o objetivo de discutir impulsionar as indicações geográficas. Temos um curso de pós-grado em la parte de qualificação também, em las universidades públicas brasileiras, que é o Profinit, que é o Programa de Pós-Grado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. São 37 núcleos distribuídos em diversas universidades brasileiras. Não? Então, são cursos em uma rede nacional. Temos aí hoje matriculados em aproximadamente 1.500 alunos que fazem seus trabalhos de investigação sobre a propriedade intelectual, as indicações geográficas, as marcas coletivas, propriedade, inteligência artificial, ou seja, está em seio de la propriedade intelectual. Pero temos que trabalhar um pouco dessa pergunta do seminário, se são exitosas as denominações de origem em Brasil. Não? Há uma investição em ciência e tecnologia e inovação apropriada para cada sistema produtivo local, territorial. É necessário, não, todavia, uma investição em la modernização das infraestruturas de los pequenos produtores. É necessário uma articulação melhor das escalas de gestão territorial, federal, estatal e municipal. É necessário um fomento forte em las questões de associativismo e cooperativismo. É preciso entender que a delimitação territorial é um instrumento que é necessário muita sensibilidade
para não excluir produtores, é preciso articular melhor a governança territorial desses espaços, é necessário estudos de envasado e armazenamento da produção, boas práticas de produção de alimentos, principalmente, créditos para a melhoria de infraestrutura da pequena produção, assistência técnica, melhora da logística de produção e comercialização e marketing territorial. Aqui também discutimos que as indicações geográficas é uma ferramenta, um instrumento fundamental que pode ser trabalhado com as questões relacionada com o desenvolvimento territorial, articulando com outros setores da economia, como o turismo, como a gastronomia, como a inovação. Então, é necessário entender que estamos com esse grande número de indicações geográficas, pero, todavia, é difícil encontrar produtos em las prateleiras dos supermercados, porque poucos produtores utiliza o selo das indicações geográficas. Me parece que os pliegos de condições, às vezes, são muito rígidos e isso exclui bastantes produtores de determinados territórios. Então, as indicações geográficas elas tendem, né, a trabalhar a identidade territorial, né, de los produtores. Me parece que nesta fase atual do capitalismo, por exemplo, vou poner um exemplo para concluir, né? Na zona aqui do estado de Bahia, temos uma produção muito forte de azeite de palma. O azeite de palma, em nível mundial, está, de certa forma, condenado. Pero a produção desse azeite de palma de nossa região é diferente, não é igual ao azeite produzido em Malásia, em Indonésia, em Colômbia. Temos uma identidade territorial histórica vinculada com a tradição que está relacionada com o tráfico de negreiros, né, de africanos que vieram aqui para a Bahia e que aqui se torna um patrimônio da cultura brasileira. Nós estamos vivendo no estado onde temos uma maior quantidade da população negra e este tráfico negreiro, esta produção de azeite de palma está relacionado com a alimentação e também com os cultos das religiões de matrizes africanas. Então, o desafio desses territórios de indicação geográfica é mostrar as suas singularidades, sua identidade, que é a forma de diferenciar dentro do contexto do processo de humanização do capitalismo nessa fase atual. Graças.